Olá, bom dia. Hoje eu gostaria de começar com uma pergunta. E a pergunta é esta: você já alguma vez sentiu medo? Bom, tenho quase a certeza que a resposta de todos é sim. Todos nós já, uma vez ou outra, na nossa vida, ou muitas vezes na nossa vida, temos sentido medo. É verdade que algumas pessoas procuram esconder esse medo, porque acham que se revelarem que estão com medo, serão considerados uns fracos. Mas ter medo não é sinal de fraqueza. É sinal de humanidade. Ou seja, se nós somos humanos, é natural nós termos medo. É verdade que há dois tipos de medo. Há um medo exagerado, um medo quase que irracional. São aquelas pessoas que têm medo de tudo e de nada, têm medo de coisas pequeninas como se fossem grandes, e até mesmo de perigos que não existem. A esses medos dá-se o nome de fobias. E quando uma pessoa tem uma fobia, é um medo descontrolado. No entanto, há um medo racional, há um medo lógico, há um medo normal, que é aquele medo que nós podíamos dizer que é assim uma espécie de uma luzinha vermelha que se acende quando nós estamos perante um perigo real. É o alarme que nós temos para perceber que há um perigo iminente e aí tomarmos medidas para combater esse mesmo perigo ou para fugir desse mesmo perigo. Por exemplo, se eu estiver a andar na rua e me aparecer um leão à frente, eu vou ter medo. Seria louco se não tivesse medo. Então, esse medo, que às vezes pode até paralisar-me e impedir-me de fazer qualquer coisa, mas também desperta em mim alguns desafios, desperta em mim a procura de soluções para combater esse medo, ou para fugir desse medo. E ou fujo, ou escondo-me, ou abrigo-me em qualquer lugar onde possa evitar esse mesmo perigo. Então, o medo é algo com o qual nós temos que conviver. Não é um mal em si, não é um perigo, não é uma doença, embora às vezes se for uma fobia já pode ser uma doença, mas é algo que faz parte da nossa vida. E que podemos mesmo dizer que é uma arma que Deus colocou ao nosso dispor, um dispositivo para nós fugirmos do perigo. Tal qual como a febre. A febre, quando nós estamos com febre, nós percebemos que alguma coisa no nosso corpo não está bem. A febre em si não é uma doença, mas ela vai nos dizer, olha, atenção, tu estás doente, então nós temos que tratar dessa mesma doença. É assim com o medo. A Bíblia fala no medo. Jesus falou no medo. Mas, curiosamente, se nós olharmos para o livro de Mateus, nós vamos ver várias vezes Jesus a falar sobre o medo, mas acalmando, ou seja, falando aos seus discípulos para não terem medo. São várias as passagens bíblicas só no Evangelho de Mateus que nós encontramos Jesus a dizer: não tenham medo, não temais. Vamos ler uma delas. Em Mateus capítulo 14, nos versículos 22 até ao versículo 26, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Curioso que os discípulos, no meio daquela tempestade, e nós conhecemos o relato não apenas do Evangelho de Mateus, mas também de Lucas e outros evangelhos, que os discípulos, no meio da tempestade, vendo Jesus caminhar sobre as águas, tiveram medo, viram nele um fantasma,
Ora, olhar para Jesus e ver um fantasma, algo que os aterrorizava, causou medo. Isto revela-nos uma coisa: muitas vezes os medos vêm pelo desconhecimento que nós temos daquilo que está mesmo a acontecer, pela nossa própria ignorância. Há pessoas que têm medo da morte porque desconhecem o que vem depois da morte, porque desconhecem a solução para a morte. Há pessoas que têm medo de outra pessoa, até porque não conhecem mesmo essa pessoa. Às vezes os nossos medos são causados por superstições, por alguma coisa que nos foi dito desde crianças, ou que estamos habituados, ou crenças que temos e que não têm fundamento nenhum, como as crenças nos fantasmas, não era? Então, nós temos que perceber o que é que está a causar esse nosso medo e o que é que pode ajudar-nos a resolver esse medo. Hoje em dia, nós estamos a viver dias em que as pessoas vivem com muito medo. Medo da morte, medo de ficarem doentes, alguns com medo do futuro. O que é que vai ser o meu futuro? O que é que vai ser do dia de amanhã? O que é que vem depois de tudo isto? O que é que vai ser da minha vida? Alguns têm medo de dias muito difíceis que possam surgir. Há quem tenha medo de perder tudo o que tem. São muitos os tipos de medo. E, sobretudo, o medo de morrer. As pessoas às vezes até dizem: eu nem tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer. Bom, não sei o que é que vos causa mais medo. Não sei até mesmo se vivem com medo. Agora, uma coisa eu sei, é que as palavras de Jesus são sempre estas: sou eu, não tenham medo. E hoje eu gostava de deixar convosco precisamente esta palavra. Jesus a dizer: sou eu, não tenham medo. No Evangelho de Mateus são várias as passagens onde Jesus diz estas palavras. Quando ele ressuscitou e apareceu às mulheres e elas tiveram medo, ele disse: não tenham medo. Eu sei que vocês estão à procura de um Jesus morto, mas esse Jesus não está aqui, ressuscitou. Não tenham medo. Então, eu quero vos dizer, irmãos, seja o que for que possa estar a causar algum pânico, algum medo, alguma ansiedade, não tenham medo, porque Jesus está vivo. Não tenham medo, porque Jesus é real. Não tenham medo, porque Jesus está conosco, tal como prometeu que estaria conosco todos os dias. É Ele que acalma as tempestades. É Ele que manda parar os ventos. É Ele que dá tranquilidade ao nosso coração. É Ele que nos garante vitória. Por isso, não tenham medo. Agora, curiosamente, quando nós olhamos para as passagens que causaram medo nos discípulos, eles tiveram medo de situações como uma tempestade, tiveram medo de outras situações de perigo, mas é curioso que eles tiveram medo na presença de Deus. Um dos episódios que nos é falado, que nos é contado no Evangelho de Mateus sobre o medo dos discípulos foi quando eles estiveram no Monte da Transfiguração. Em Mateus, no capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus com 3 dos seus discípulos. E Jesus ali mostra toda a sua glória quando se transfigura. Eles ouvem uma voz, a voz do próprio Deus, que diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouviu? E aquela visão de uma nuvem luminosa, da voz de Deus, leva-os a ficarem com medo. Recordo-me também que o profeta Isaías, no princípio do seu livro, logo no capítulo 6, ele
teve também uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus. Ele teve medo, ele disse, ai de mim, que eu vou morrer. Realmente é interessante estes dois casos, ter medo por contemplar a glória de Deus. Mas porquê? Porquê que olhar para Deus, para a sua glória, para o seu poder, para a sua majestade, pode causar medo? Só não causa medo naqueles que não têm consciência do seu pecado. Quando olhamos para a grandeza de Deus, para a glória de Deus, sentindo que estamos tão longe dele, porque somos pecadores e ele tão glorioso, nós vamos ter medo, vamos temer. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer porque nós só merecíamos, aí nós ficamos com a consciência que nós só merecíamos o castigo eterno por causa do nosso pecado. Que nós não merecíamos a vida eterna, mas sim a condenação eterna. Mas é aí que vem a voz de Jesus. Não tenham medo. E não tenham medo porquê? Porque ele diz, eu vim para vos dar vida. Ele diz, eu vim para mostrar o meu amor por vós. Esse amor que o levou à cruz para limpar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e nos permitir estar tranquilamente na presença do Pai. Por isso, em João capítulo 14, nós podemos ouvir Jesus dizer estas palavras: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fiquem preocupados, não fiquem com medo, não fiquem perturbados. E depois ele diz, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. As palavras de Jesus são a garantia de que, pelo seu grande amor, ele nos garante a glória eterna. Não porque nós mereçamos, mas porque ele nos amou e deu a sua vida por cada um de nós. Não necessitamos ter medo da morte, do que vem depois da morte e até mesmo daquilo que está antes da morte. O que o Senhor nos diz e ensina na sua palavra é, em vez de estarmos ansiosos, em vez de estarmos preocupados, vamos confiar nele, entregar tudo nas suas mãos. E ele garante lá em Filipenses capítulo 4, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Qual é a palavra de Deus para hoje? É esta que o Senhor diz. Sou eu. Eu estou aqui. Não tenham medo. Que Deus vos abençoe.